Então, aí que nós finalizamos aí com essa citação. E agora eu vou ler. Nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Lê para mim, Lara, por favor. 8, 9 e 10. Já faz o seguinte, Lara, já lê também o 7. Vamos com o que a gente finalizou e já entra no 8, 9 e 10. Tá bom. Romanos 13, 7. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém, amém, obrigado, Lara. Amém, queridos. Então, vamos começar com aquela estrutura, então, de obediência às autoridades, né? Então, tem uma obediência prática, né, que é finalizada, né, às autoridades, que é a questão do tributo e do imposto. Então, tem 4 questões ali que se dividem em dois grupos de 2. Fala tributo e imposto e fala respeito e honra. Então, aqui a gente tem uma estrutura natural, humana, e uma estrutura espiritual, uma estrutura divina, né? Então, como que a gente entende essa fala para a gente poder dar a cada um aquilo que é devido? Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente tem que entender que tributo e imposto não é a mesma coisa. Apesar de parecer ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas é na mesma linha de entendimento do macro, que é o tributo, até chegar no imposto, que é o micro. O que é o tributo? O tributo é aquela imposição, simplesmente porque a gente é cidadão, a gente tributa. Então, tu é cidadão, há um tributo para ti. Dentro desses tributos, há um conjunto de subdivisões dos tributos. Dentre eles, há os impostos, as taxas, os impostos por merecimento. Então, o imposto ele já é diretamente relacionado, não simplesmente porque tu existe, mas é por aquilo que tu faz ou por aquilo que tu tem. Por exemplo, tu tem um carro, tu paga o IPVA, o imposto do carro. Tu tem uma casa, tu paga o IPTU. Se tu não tem, tu não paga. Taxas já é diferente. Taxa, por exemplo, tu vai fazer uma carteira de trabalho, uma carteira profissional, e aí tem uma taxa. E aí aquele dinheiro ele é usado diretamente, se é a carteira, é usado diretamente para a confecção de outras carteiras, se é passaporte, enfim, há uma taxa. Imposto, ele é usado, já tu não sabe em que ele é usado. O imposto, ele pode ser usado pelo governo para qualquer fim que seja social. Pode usar em estradas, pode usar em educação, pode usar em saúde. Esse é o imposto. Tu compra alguma coisa, tu adquiriu alguma coisa, tu paga imposto. O imposto mais conhecido é imposto de renda, né? Que é uma declaração, pagamento em cima de tudo aquilo que tu gasta. Então, o tributo é aquilo mais macro, o imposto é aquilo que está dentro do tributo. E aí, a gente migrando agora para aquilo que é espiritual, a gente tem o respeito e a honra. Então, o respeito é aquilo que é mais amplo, não é tão direcionado. O respeito é um ambiente de cuidado, de aceitação, de observação,
de paciência com a contrariedade, e aí esse respeito ele migra para a honra. Assim como o tributo ele apresenta o imposto, também o respeito, ele daqui a pouco aparece uma honra. Então, isso vai aumentando, né? O respeito, que é uma coisa que é mais uma honra, que é uma coisa que ela é mais específica, ela é mais direcionada. Então, é bonito a gente ver porque abrange tudo, né? Tem a parte que é objetiva, nós precisamos cumprir, que é, por exemplo, a parte do casamento, né? Tem que casar no civil, aquilo ali é uma questão de tributo, uma questão imposta, é uma questão que é taxada, é uma questão que tu paga para o governo para tu expressar a espiritualidade. Hoje eu ainda conversava com um homem e ele perguntava a respeito do casamento, ele já está casado, já vive junto maritalmente com a esposa, tem filho, e ele não é casado ainda, eu estava explicando para ele, eu perguntei para ele o que é o casamento espiritual, é no civil ou é no religioso? E rapidamente as pessoas respondem, né? É religioso. E não é. Casamento espiritual é no civil, porque é onde aquilo que está no invisível ele materializa e tu anuncia ali para a sociedade, tu anuncia para a lei, tu anuncia, por isso que vem um juiz de paz ali e declara aquele casamento, porque tu está te comprometendo ali com o teu cônjuge, porque tu entendeu que algo que estava determinado no céu se estabeleceu. Então, tu vai lá e tu faz essa oficialização, essa regulamentação do compromisso. Ou seja, o tributo e o imposto está ligado a respeito e honra. Então, por que eu pago os meus tributos como tem que ser pago? Por que eu pago meus impostos como tem que ser pago? Porque há respeito e honra. Conjunto de princípios a ser obedecidos. Então, a igreja é a mesma coisa. Por exemplo, a igreja não é assim, ó, vamos abrir um CNPJ e aí vamos fazer os cultos ali, vamos começar a reunir as pessoas, vamos começar a chamar, vamos começar a fazer evangelismo e aí vamos trazer para dentro da igreja. Não. Dá para fazer assim também, tem muita gente que faz assim, né? Mas não é isso. O que é a igreja? A igreja são pessoas que começam a se encontrar, começam a se reunir, começam a entender espiritualmente que elas estão juntas, e aquele lugar que elas se reúnem começa a ficar pequeno, aí começa a vir gente de outros lugares, e aí a gente pega um lugar, aluga um lugar, compra um lugar e faz daquele lugar ali para que ali seja um momento ali da nossa celebração, da nossa liturgia. É um momento ali que agora se reúne ali aquilo que já existia, porque no mundo espiritual foi declarado. Então, a gente vai lá na junta e aí a gente vai lá e registra um CNPJ para poder declarar isso, esclarecer isso para a sociedade, que é isso que está acontecendo. Amém, irmãos? E aí a gente já migra para o amor, né? Entra no versículo 8, que diz que a gente não pode ficar devendo nenhuma coisa para ninguém. Então, tu vê aqui, ele está dizendo, ó, não pode ficar devendo tributo, não pode ficar devendo imposto. E aí ele entra já num ambiente de respeito e de honra, que são virtudes do amor. O amor é o compilado de todas as virtudes de Deus. Compaixão, misericórdia, reconciliação, perdão, bondade. Todas as coisas estão ali envolvidas no fundamento que é o amor, a estrutura do amor, que é a estrutura de quem Deus é. É o caráter de Deus, a identidade de Deus. E que compreende toda essa estrutura de sentimentos, né? e de virtudes que são impostas numa relação. Impõe aquilo numa relação, né? E aí ele diz assim, ó, é impossível que
a gente paga esse amor. Esse amor, o imposto tu pode pagar, o tributo pode ter que pagar, mas o amor é impagável. Tu nunca vai conseguir. Mas não, depois que... Fecha o áudio da Milene, por favor. Alguém me ajuda aí. Obrigado. Então, o amor ele é impagável. Tu não consegue quitar essa dívida. Tu vai sempre ser devedor de amor, que é o amor que Deus nos amou. É um amor tão abundante, é um tamanho desse amor que tu nunca consegue te equiparar a ele, tu não consegue quitar, tu não consegue pagar ele. Tu sempre fica em dívida. É um amor que tu nunca para de receber e também tu nunca para com a obrigação de entregar. Amém, irmãos? Por isso que a gente está sempre devendo amor para as pessoas, porque o nível de abundância que a gente é amado, jamais a gente vai conseguir equiparar. Essa é a justiça de Deus. Né? Mas aí a gente tem que entender agora o contexto da igreja que está vivendo lá em Roma. Qual é o contexto dessa igreja? O contexto dessa igreja é uma igreja que ela compreende gentios pagãos que se convertem ao cristianismo, gente que vem ali de várias crenças, de uma promiscuidade de Deus. O paganismo é a promiscuidade divina. São vários deuses, são várias crenças. Então, eles vêm assim de uma liberalidade, né? de uma falta de ordem completa, né? Aquela coisa misturada com filosófica, misturada com místico. Então, esse pessoal se converte e vem para a igreja. E, do outro lado, vem os judeus também se convertendo. Como é o nome do judeu que se converte, Eduardo? Ao cristianismo? Judaizante? Participada. Já está ganhando estrelinha, Eduardo. Muito bem. Judaizantes. São os judeus que se convertem ao cristianismo. E se, de um lado, o pagão, o gentil traz o paganismo, traz o liberalismo, do outro lado, esse judeu que agora se converte a Cristo, ele traz a lei junto com ele, ele traz esse código de regras junto com ele, preso nele. Aí tu imagina essas duas realidades chocando, imagina essas duas realidades juntos ali. Imagina eles vão fazer aqueles almoços na igreja. Inclusive, até um parêntese, o almoço final de semana da igreja agora vai ser uma coisa desafiadora. O pastor vai estar ali com essa incumbência. Orem pelo pastor para dar tudo certo. Imagina fazendo um almoço agora lá em Roma e vindo esses irmãos aí. Aí vem ali esses irmãos ali, e para começar já era um sábado. E aí chega no sábado, os judeus já ficam confusos. Como assim no sábado? No sábado não dá para fazer nada. Como é que vai estar fazendo no sábado? E não bastando ser no sábado, aí os judeus já trazem tudo que é tipo de comida, tudo que é tipo de animais. Aqueles gentios ali, aqueles judeus já também dizem, não, isso não pode comer. Então, era um desafio muito grande a comunhão daqueles irmãos. Era um desafio a comunhão, porque imagina isso no início da igreja, né? Isso é nós hoje, né? Choca aí. Começamos imagina, vem um do Bola de Neve e um da Assembleia Tradicional para congregar junto. Um chega com uma prancha de surf embaixo do braço, o outro com uma saia, com cabelo. Como é que anda juntos esses irmãos, né? O que vai fazer eles andar juntos? O amor. Porque vai fazer eles andar em respeito e honra. O amor vai dar essa condição de trabalhar as diferenças. E era isso que Paulo estava falando. Olha, nós vamos ter que trabalhar essas diferenças, né? Porque isso aí existe uma tensão interna. Então, escreve aí. A Igreja de Roma, que era compreendida de judeus convertidos
chamados judaizantes, e gentios e pagãos convertidos. Eles conviviam agora em comunhão. Então, para essa comunhão se estabelecer, havia uma tensão interna. Havia uma tensão interna na igreja. E também havia uma tensão externa. Quem é que exercia essa tensão externa? Os romanos. O império exercia essa tensão, que ela era uma tensão externa. Então, tu vê que a pessoa da igreja, é como Paulo falava, em terrores externos e tremores internos, lembra? Então, assim como a pessoa vive essa questão tumultuada dentro de si, no seu homem interior, ela também convive com uma questão tumultuada fora de si, que são as circunstâncias ambientais, relacionais, sociais, que mexe, então, o interno comunica com o externo afeta o interno. E é assim que nós vamos formando a nossa identidade individual e que nós vamos entregando uma identidade individual em formação na identidade coletiva do corpo da igreja, que também está sendo formado em identidade. Descobrindo dom, descobrindo talentos, descobrindo maneiras de atuação, né? Maneiras de impacto, né? Para poder levar o evangelho. Então, havia uma tensão. Então, é isso que Paulo estava falando. E eu quero trazer aqui um texto, né, para a gente poder também fazer uma ornamentação disso que nós estamos falando, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 22. É uma situação que aconteceu com Jesus, que compreendia a questão dos impostos. Então, Mateus 22, a partir do versículo 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é a efígie e inscrição? Respondeu-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, eles se maravilharam e, deixando, retiraram-se. Lara, eu perguntei para o Samuel se eu poderia fazer um compartilhamento da minha tela aqui. Eu consigo fazer isso? Oi, pastor, eu te coloquei de co-anfitrião. Na tua tela, aí embaixo, não aparece nada escrito compartilhar tela ou share. Fala, compartilhar a tela. Tá. Aí agora, vamos ver se eu já consegui aqui. Aí. Deu certo? Foi. Eu estou muito moderno, meu Deus do céu. Funcional, é isso aí. Então, essa é a moeda que Jesus pediu, né, para eles, né, que era uma moeda ali de ouro, era uma moeda que era o pagamento de um dia de trabalho, um denário. Então, ele pediu essa moeda porque ele quis ver essa figura do César, que era um deus. Então, a gente começa a entender, todo mundo viu aqui, né? Deixa eu ver como é que vocês estão me vendo também ou não? Sim. Então, deixa eu ver como é que eu saio daqui agora. Acho que eu
Aqui, interromper compartilhamento. Aí. Então, essa era a moeda que ele pediu para ver, porque eles foram ali muito astutos, né, os judeus ali, quando mandaram gente para falar com ele, de forma maliciosa, né, dizendo para ele, tu vê como é perigoso, né, as pessoas vêm para nós falando, olha, eu sei que tu é de Deus, eu sei que tu tal, então, isso está dentro acho que eu nem cheguei a conversar com todos vocês, né, é uma palavra que Deus me deu a respeito das perguntas, né, umas perguntas, às vezes, são capciosas, são perigosas. Tem perguntas de quem quer aprender e perguntas de quem quer tirar a validade do conteúdo que foi expressado. E aqui era esse caso, era uma pergunta de quem não quer aprender, de quem quer tirar o valor do conteúdo que estava sendo ensinado. Mas era uma expressão de quem quer aprender, mas só que Jesus, como ele tinha todo o discernimento, ele disse, por que vocês estão me tentando? Mas assim mesmo ele respondeu, me traz uma moeda, olha aí, ó. Não tem o César aí na moeda de vocês? Então nós vamos dar a César o que é de César. O que é de César? Tributo, imposto. E dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Respeito e honra. Então escreve isso. É isso que ele está falando, não? Nós vamos cumprir, sim, tudo que tem que se cumprir segundo a sociedade, desde que, lembra na semana passada, não interfira nos princípios de Deus. Onde interferiu nos princípios de Deus, aí acabou a obediência. Aí vale mais obedecer aos homens ou a Deus? Então, era isso que ele falou. Então, dá a César o que é de César. Por quê? Porque ali, quando ele traz o dinheiro, e quando está esse Deus aí, que é a religião do Império Romano, adoração ao César, adoração ao imperador, ele era como se fosse um Deus para as pessoas. Isso acontecia lá no mundo antigo também, no Egito. O faraó também ele tinha uma conotação divina. Então, nesse momento, Jesus está dizendo, olha, o Deus deles, quem é? O Deus deles é César? Não, o Deus deles é o dinheiro. Por isso que é o único Senhor que Jesus fala que pode ser um Deus que não o Pai dele, que é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é o dinheiro. É chamado por Senhor, por isso que não pode seguir a dois senhores. Ou tu segue a Deus, ou tu segue ao dinheiro. Porque se tu seguir a um, tu vai odiar o outro. Ou tu não vai considerar o outro. Vai desconsiderar, vai diminuir da autoridade que o outro tem. Então, é isso que ele está falando. Olha, o Deus deles é o dinheiro, então a gente precisa pagar tributo e imposto. Mas só que Deus é Deus. E aí a gente tem que ter respeito e honra até com eles que são autoridades sobre nós nessa geração. Eles estavam debaixo do domínio romano. E isso eles também compreendiam que era uma vontade permissiva de Deus. Então, ele fala a respeito do amor nesse sentido. E aí que ele diz, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí ele já migra para a lei. Aí ele traz alguns dos 10 mandamentos, mas ele traz alguns dos 10 mandamentos que é muito interessante a gente poder pensar a respeito. Porque os mandamentos falam da lei moral. Lembra que nós estudamos a lei civil mosaica, a lei... Qual era a outra lei que tinha? A civil, a moral, e qual era a outra? Quem é que pode me falar? Que nós estudamos. A lei moral, a lei civil, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e a lei cerimonial.
que eram as cerimônias, que eram as festas, que era aquilo que tinha que se fazer. Então, a lei civil e a lei cerimonial, elas foram abolidas naquele momento ali, mas a lei moral permanece, que é onde está os mandamentos. Então, ele segue os mandamentos, eles seguem sendo falados os mandamentos. Então, diz que a lei ela acaba sendo uma norma de gratidão. É isso que se fala, que a lei é uma norma de gratidão, porque a lei apontou o pecado para a gente, a perdição, e depois por isso que nós migramos para a justificação e para a santificação. E agora a gente consegue viver essas práticas aqui. Agora ele está falando da prática do amor. Então ele está dizendo, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando diz tudo nessa palavra, ele está dizendo tudo nesse mandamento, porque palavra, os hebreus chamavam mandamento de uma palavra. Essa é uma palavra. Então, ele está dizendo tudo se resume nesse mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. E quando ele fala aqui, a gente tem os mandamentos, né, que são os 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, tem os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. Acho que é importante tu anotar isso. Os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra do dia do sábado para a vossa santificação. São os 4 que eles são referentes a Deus. Depois, a partir do 5º, agora é referente ao homem, agora é uma obrigação do homem com o homem, que é: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão e não cobiçarás o que é do teu irmão, seja mulher, ou bois, ou campos, ou o que quer que seja. E ele cita 4 dos 6 que são referentes ao homem. É interessante porque ele deixa de fora aqui, né, ele deixa de fora o honrar pai e mãe e ele deixa de fora a questão de não dizer falso testemunho. Mas eu creio que isso é uma questão que ele coloca numa ordem também aqui inversa, porque é uma questão de memória. Ele só quis citar que o mandamento, que é o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, é o mandamento definitivo. É o mandamento que compreende todos os mandamentos, porque quem ama não mata, quem ama não adultera, porque o amor é esse cuidado com o outro, com o próximo, independente de gostar ou não dele. Por isso que a gente tem que entender sempre muito bem o que é amor. A gente acha que amor é gostar muito, né? Amor não tem nada a ver com gostar, pelo contrário. O amor é mesmo não gostando, serve. Mesmo não gostando, ora. Mesmo sendo perseguido, abençoa. Esse é o amor. Ele aí é nesse momento que ele se torna incondicional e é nesse momento que não há acepção da parte de Deus e também da parte de quem ama. Quem ama não faz acepção. Quem entende Deus, e Deus não faz acepção, ele também não faz acepção, ainda que trate de formas diferentes, porque somos todos indivíduos. E para a gente entender isso e já entrar nesse último versículo, finalizando, é bom a gente saber, tem uma frase de Lutero que ela é muito legal, que eu gosto e que eu até anotei aqui, que faz referência da lei e de tudo aquilo que a gente está estudando aqui. Diz assim, é Lutero, tá? Escreve aí. A lei me leva a Cristo, Lutero fala, para a salvação. Então, ele está dizendo, a lei me leva a Cristo para a salvação. E Cristo me devolve para a lei, para a santificação. Então, a lei me leva a Cristo para a salvação. E Cristo me devolve para a lei, para a santificação. Seria mais ou menos, falando uma parte prática, assim, seria assim,
a gente está vivendo ali de forma deliberada, pecando, ignorando tudo, e aí o amor vem e nos ama. Aí ele nos ama e aí nos mostra o pecado. Como que ele nos mostra o pecado? Pela lei. Por que que ele nos mostra o pecado? Porque quando ele nos amou, nós já nos sentimos perdoados. Nos sentindo perdoados, nós conseguimos nos arrepender. Nos sentindo perdoados, amados, cuidados pelo Pai, nos arrependendo, nós temos condição de confessar pecado. Confessando pecado, a gente entra no ambiente de santificação. Aí, nesse ambiente de santificação, nós conversando com Cristo, né, e dizendo, e aí imagina uma conversa, nós falando com ele, dizendo, poxa, Senhor, tu me salvou, tu me perdoou, que gratidão, deixa eu me ajoelhar aqui nos teus pés, deixa eu aqui, eu não tenho nem como lhe falar, olha o jeito que eu era, o jeito que eu sou ainda, e agora eu me sinto recebido, me sinto perdoado, eu me sinto aceito, que amor é esse, o que que é isso, o que que eu posso fazer? Aí a gente pergunta para ele, o que que eu posso fazer para te agradecer? Aí é como se Jesus dissesse assim, como nos devolvesse para a lei, né? Dissesse, não mata ninguém, não adultera, não rouba ninguém, não cobiça nada que é dos outros. Aí ele nos devolve para a lei moral, só que de uma maneira agora não mais imposta. Por isso que não é imposto. A gente paga o imposto por honra, porque no fundo é honra. Então a gente honra, a gente faz essas coisas que a gente se torna uma natureza agora santificada. Então, a lei nos leva para a salvação, Cristo, e Cristo nos devolve para a lei, para a santificação. Dá para entender mais ou menos assim essa estrutura? Acho uma frase bem bonita de Lutero, de tantas outras, né, que ele tem. E Jesus fala, né, a respeito dessa questão de amar. Até isso que ele citou, vamos ler, está lá em Levítico 19, 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, diz assim, ó, anota aí, se não der tempo de tu abrir. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próprio como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, isso aí não é uma coisa que Paulo estava inventando, isso não era uma coisa que Paulo estava falando, isso era uma coisa que já vinha da lei, porque a lei nos entrega para Cristo, para a salvação. Então, isso já estava na lei. Amar o próximo como a ti mesmo. E isso o próprio Jesus fala nesse mesmo versículo 22 que nós lemos de Mateus, mais adiante no versículo 36, diz assim, no 34 diz assim, ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar. Mais uma pergunta capciosa, mais uma pergunta maliciosa de alguém que não crê, mas que pergunta para querer desqualificar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. Então, ele compreende toda a lei, todos os profetas, todos os mandamentos na lei do amor. Na lei do amor, tudo fica ali condensado, fica compreendido dentro da lei do amor, dessa relação. Por isso que tem uma relação direta com a autoridade. Esse capítulo aqui ele é muito interessante, irmãos. Semana que vem ele vai dar um fechamento assim muito bacana, muito importante semana que vem. Muito importante o fechamento que ele dá. Para tu ter uma ideia, na semana que vem nós vamos estudar os versículos que foram usados pelo Espírito Santo para converter o Agostinho. Vocês já ouviram falar desse patriarca da igreja primitiva? O Santo Agostinho. Nós vamos falar um pouquinho da história dele na semana que vem. Os versículos que nós vamos estudar na semana que vem foi o que Deus usou para ele se converter depois de já uma certa idade. E foi um grande homem, muito usado por Deus, aí, com grandes referências. Tem um livro maravilhoso dele, que é As Confissões de Agostinho.
Ele começa a abrir o coração dele, confessar toda a dificuldade, toda a vida pregressa dele. Mas então fecha isso, né? Nisso Jesus mesmo falando, a outra citação também que está lá em Mateus 19, 18 e 19, que também uma pessoa interpela Jesus para perguntar, e ele também cita que é esse o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E para finalizar, irmãos, o versículo 10 diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte o cumprimento da lei é o amor. Por que o cumprimento da lei é o amor? Porque ele é aquilo que completa a lei, é a completude da lei, é a extensão da lei. Porque a lei falava de algo ainda externo, de algo ainda estereotipado, e agora o amor fala de algo interno, fala do nosso homem interior. Por isso que quando a lei dizia não adultera, Jesus chega falando, olha, se pensar, já adulterou. Quando a lei dizia não mata, Jesus disse, pensar contra o teu inimigo, já matou. Então a coisa ficou muito mais profunda, porque saiu da parte visível que alguém pode fiscalizar, patrulhar, julgar e condenar. Agora é algo interno, agora é o nosso coração que nos condena, é a consciência. Então, isso que foi sendo transformado ali na vida daquela igreja ali, e assim eles começaram a viver aquela comunhão, com esse amor, com essa orientação de respeitar as autoridades. Isso aqui era uma disruptura cultural que Paulo estava entregando para esses irmãos de Roma. Isso aí, como os empreendedores falam, deve ter fervido a cabeça deles quando eles leram essa carta aqui. Imagina obedecer ao império. Estava em Roma mesmo, né? Roma era a capital do império. Então foi um momento assim muito importante e que ele diz é o amor. É o amor que é o cumprimento da lei que vai conseguir gerar essa comunhão trabalhando as diferenças de vocês. E na nossa comunidade não é diferente. Aqui é uma reunião de diferenças que, pelo amor, elas são trabalhadas. Amém, queridos? Então, é até aqui que eu queria ir. Na semana que vem eu quero trabalhar essa parte final, que é do versículo 11 até o versículo 14. Graças a Deus. Vamos já entrar direto aqui agora. Se alguém tiver alguma pergunta, já vai levantando a tua mãozinha aí. Se tu pensou em alguma coisa, o Samuel já levantou. Vai pensando alguma coisa aí já para nós poder terminar um pouquinho antes, porque tem a reunião ainda dos irmãos das lideranças dos grupos caseiros, que tem sido um ambiente também muito lindo para a gente trabalhar esse amor e essas diferenças, né? Deus tem nos dado um ano aí com os grupos caseiros muito interessante, e os irmãos vão se reunir hoje para orar e para conversar a respeito de tudo que Deus está fazendo. Vai lá, Samuel.